E aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Agora a gente vai estudar o item mais importante, sem sombra de dúvidas, o mais importante do estudo dos contratos, que é a cláusula exorbitante, ou melhor, no plural, as cláusulas exorbitantes. Vamos lá? Então estamos aqui nos contratos administrativos e agora a gente vai estudar as cláusulas exorbitantes. Bom, primeiro, o que são elas? Qual é o conceito delas? As cláusulas exorbitantes são prerrogativas, vantagens, privilégios excessivos que o poder público possui em relação ao contratado. Essas cláusulas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Elas são tão exorbitantes que, se fossem adotadas no direito privado, elas seriam consideradas ilícitas e abusivas. Por exemplo, imagine que você fez um contrato no direito privado e lá tem aquela máxima do se a outra parte não executou a parte dela, eu também não sou obrigado a fazer a minha parte. Não é? Por exemplo, você vai fazer uma prestação de um serviço e a pessoa simplesmente não te paga. Você tem o direito de receber o pagamento após ter realizado o serviço, não é? Você vai ver que aqui na administração pública tem um caso bem peculiar com relação a isso. Existe a possibilidade de o contratado ser obrigado a continuar executando o serviço mesmo sem receber. Olha que louco, né? Por isso que a gente chama de cláusulas exorbitantes. São cláusulas que exorbitam a noção do direito privado. Bom, então vamos ver como isso já foi cobrado em prova. A doutrina pátria reconhece as cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo, como sendo as cláusulas que contêm privilégios da administração pública em relação ao particular. Perfeito, né? Uma questão antiga de 2005, mas que continua muito atual. Questão certinha. Próximo. As chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos lhes são peculiares, pois podem ser consideradas ilícitas em contratos de natureza privada, já que encerram prerrogativas de uma das partes em relação à outra. Perfeito, né? Excelente. Questão puramente conceitual muito boa. Essas cláusulas, elas podem estar expressas ou implícitas no contrato. Expressas até tudo bem, é fácil de entender, mas por que implícitas? Porque elas decorrem de lei, tá? Elas decorrem diretamente da Lei 14.133. E aí eu te pergunto, onde estão essas cláusulas? Elas estão aqui, no artigo 104. E outros artigos espalhados na lei, que a gente vai estudar mais para frente. Tá? Mas antes, vamos ver uma questãozinha? As cláusulas exorbitantes incidem nos contratos administrativos desde que expressamente previstas. Questão errada, a gente viu que as cláusulas exorbitantes elas incidem nos contratos administrativos expressa ou implicitamente previstas. Questão errada. Mais uma. No contrato administrativo, é vedada a existência de cláusulas exorbitantes. Já está estranho aqui, né? Pela necessidade de paridade nas condições das partes envolvidas. Errado, não é vedada, elas existem de fato. Não é errada. Agora, vamos lá. As cláusulas exorbitantes, elas estão previstas lá no artigo 104 e em diversos artigos espalhados na lei. Quais são essas cláusulas? Primeira cláusula. A administração tem a prerrogativa de modificar o contrato unilateralmente, ou seja, ela sozinha vai e modifica, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Segunda cláusula. Ela pode extinguir unilateralmente o contrato, nos casos previstos em lei. Ela pode tranquilamente ir lá e extinguir o contrato. Ela pode e deve fiscalizar a execução do objeto contratual. Isso aqui até que é tranquilo de entender, né? Ela pode também aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E esse assunto ele é tão importante, tão relevante, que ele tem um título próprio na Lei 14.133. Pode procurar aí na lei, dá um Ctrl F. Título 4, você vai encontrar isso daqui, ó. Capítulo 1, das infrações e sanções administrativas. A gente vai estudar mais para frente. E uma outra cláusula exorbitante é de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis
e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Ou seja, existe a possibilidade de a administração intervir, vamos dizer assim, botar uma aspa, lá no objeto do contrato e utilizar os bens móveis e imóveis da empresa. Ela vai lá e usa, utiliza o pessoal, precisa dar continuidade àquela obra, aquele serviço, não pode parar. Então a administração vai lá e continua executando, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que estudar cada uma dessas cláusulas. Só que cada uma delas é bem pesada, é bem extensa, é aprofundada. Então, muito provavelmente, eu terei que repartir em vídeos, tá? Por exemplo, na parte de sanção, eu vou ter que dedicar um vídeo exclusivo para falar de sanção. É até um título próprio da lei, ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar cada uma das cláusulas exorbitantes. Então, neste vídeo, eu vou trabalhar a possibilidade de modificação unilateral do contrato. Primeiro de tudo, cláusula exorbitante de modificação unilateral. Não confunda com a modificação bilateral. Vamos lá, eu vou te mostrar isso no mapa. Ó, a gente vai aprofundar esse inciso 1 aqui. Esse inciso 1 trata da possibilidade de a administração modificar o contrato unilateralmente. A gente vai ver quais são as hipóteses, quais são os casos. Você não pode confundir, ó, com isso daqui, ó. Alteração contratual por vontade das partes, olha só, que está marcado aqui, ó. Isso aqui a gente chama de alteração bilateral. As duas partes concordam com a alteração do contrato. Nessa cláusula exorbitante do artigo 104, a administração modifica sozinha. Então, tem que ter cuidado, porque as bancas costumam misturar as situações em que a administração precisa de consentimento do particular para alterar o contrato, das situações em que não precisa. Então eu vou trabalhar isso aqui com você direitinho, tá? Pois bem, então vamos começar. A primeira cláusula exorbitante é da alteração unilateral do contrato. Vamos aprofundar sobre isso. Primeira observação. Bom, as cláusulas econômicas financeiras têm que ser revistas, a fim de manter o equilíbrio contratual. Traduzindo em miúdos, a margem de lucro do contratado, tem que ser mantida. A gente vai ver quais são essas modificações, e essas modificações podem alterar o valor do objeto do contrato. Alterando o valor do objeto do contrato, a margem de lucro do contratado tem que ser mantida. Então ele não pode sair no prejuízo. Ele tem esse direito, tá? Além disso, essas alterações que nós vamos estudar não podem transfigurar o objeto da contratação. Ou seja, está lá o objeto do contrato é a construção de uma escola. E aí a administração realiza uma modificação e agora ela quer construir um hospital. Gente, não tem cabimento, você está transfigurando o objeto do contrato. As especificações são outras, as normas são outras, o dimensionamento vai ser outro. Então você não pode transfigurar o objeto do contrato. Pois bem, sabendo dessas regras gerais, nós já somos capazes de responder uma questão. A administração pode impedir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, nas hipóteses de interesse público relativos à segurança nacional. Errado, gente, não pode, tá? Essa aqui, ó, essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nada mais é que a margem de lucro do contratado. Essa margem de lucro tem que ser mantida. Pois bem, quais são os tipos de modificação? Nós temos dois tipos de modificação, a qualitativa e a quantitativa. Disparadamente, a quantitativa é a que mais cai em prova. A qualitativa, o que é isso? São modificações do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Então, um exemplo de modificação qualitativa é quando você mexe no projeto em si. Por exemplo, em um certo lugar, numa obra, está previsto a construção de uma escada. Por exemplo, está lá no projeto que ali seria uma escada. Mas aí depois fizeram estudos e verificaram que o melhor não seria escada, o melhor seria uma rampa. Uma escadazinha pequena, coloca uma rampazinha ali. Isso é uma alteração qualitativa, quando a gente modifica o projeto. Essa alteração qualitativa ela pode vir acompanhada ou não de uma modificação quantitativa, ou seja, no valor.
Bom, de acordo com o entendimento do TCU, essas alterações qualitativas estão sujeitas aos mesmos limites das alterações quantitativas. E a gente vai estudar quais são agora, que são os que mais caem em prova de longe, disparado. Se a alteração qualitativa é modificação do projeto, a modificação quantitativa é uma modificação no valor, dinheiro, cash, no valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por essa lei. E a gente já vai ver quais são esses limites, tá? O que você tem que saber é que existem situações em que não se admite alteração no valor das contratações. Quais são? Naquelas em que se adota o regime de contratação integrada e semi-integrada. Essa é a regra. Contratação integrada ou semi-integrada não admite alteração de valor. Essa é a regra. Mas tem exceções. Quais são elas? Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. Mas aí é que tá. Essa alteração do projeto tem que ser por pedido da administração. Não é a pedido do contratado, é a pedido da administração. Não podendo ser decorrente de erro ou omissão pelo contratado e tem que atender aqueles mesmos limites de 25% e 50% que eu vou falar para você daqui a pouquinho, tá? Vamos só relembrar que a contratação integrada e a semi-integrada é aquela que o contratado executa o projeto básico, ou melhor, o projeto executivo e o fornecimento de bens e serviços. Na contratada, temos ainda o projeto básico. E na semi-integrada, não há o projeto básico, feito pelo contratado. Tá? Beleza. Continuando. É possível também a alteração do valor por necessidade de alteração dos projetos nas contratações semi-integradas, nos termos deste parágrafo 5º do artigo 46 desta lei. Basta uma leiturazinha que você já vai pegar. Ou por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco como responsabilidade da administração. E a gente estudou o que era essa matriz de risco, lembra? Deixa eu voltar aqui, ó. Nós estudamos aqui, ó, na alocação de risco. Vai ter uma tabelinha lá de... Ops! Acabei abrindo uma nova janela aqui. Pronto. Vai ter uma tabelinha lá de linhas e colunas que divide o risco. E se o risco for de responsabilidade da administração e esse risco efetivamente ocorrer, então, nesse caso, é possível a alteração de valor, mesmo se o regime de contratação for integrada ou semi-integrada. Beleza? Voltando. Centralizar aqui. Beleza. Então, a gente já viu tudo isso daqui, né? Não vi questão cobrada ainda. Agora a gente vai ver as regras com relação à modificação desse valor. O contratado, ele é obrigado a aceitar as seguintes alterações. Ele é obrigado a aceitar, ele não tem a opção de recusar ou não. Regra geral. Qual é a regra geral, gente? A regra geral é que ele é obrigado a aceitar alterações de até 25%. Tanto para acréscimos quanto para supressões. Ele é obrigado a aceitar. Se a administração pretende aumentar o objeto do contrato e esse aumento é de até 10%, o contratado não tem a faculdade de querer executar ou não. Ele é obrigado a executar. Agora, se for, por exemplo, uma alteração que aumente em até passando de 25%, 30%, por exemplo, aí ele já não é obrigado a aceitar. Beleza? O mesmo vale para supressões. Agora, se for uma reforma, marca essa palavra, reforma de edifício ou de um equipamento, aqui nós temos que tomar um cuidado. Em caso de reforma, o limite vai subir para até 50% para acréscimos, mas ele vai continuar sendo de 25% para supressões. Então, supressão é muito fácil. Supressão é sempre 25%. Não interessa se é a regra geral ou se é a reforma. Agora, se for acréscimo, toma cuidado. Se for acréscimo, a regra geral é 25%. Mas se for
Para reforma, aí o acréscimo vai ser 50%. Tá vendo aqui, bateu o olho, já viu que uma pegadinha de prova pode vir, né? Então toma cuidado. Já vamos ver como que isso aqui é cobrado. Segundo a Lei 8666, eu já vou adaptar aqui, Lei 14.133, aqui não mudou, tá? Não houve alteração. Segundo a Lei 14.133, na execução de obras e serviços, os acréscimos por aditivos têm valor limitado a: letra A, 15%, não falei nada disso. Letra B, 55%, não falei nada disso. Letra C, 25% do valor inicial atualizado do contrato. Bom, legal, né? A letra D e a letra E, ó, 35% e 45%. Não, nada a ver. Resposta aqui na letra C. Só tinha que decorar o percentual. Próxima questão, banca banca FCC. Os limites estabelecidos pela Lei 8666, que eu já vou até adotar aqui, ó, Lei 14.133, e as alterações posteriores para a celebração de contratos, para a celebração de aditivos de obras novas são. Vamos lá. Letra A. Acréscimo de até 25% do valor inicial. Já está legal essa alternativa, né? Letra B. Supressão de até 35%. Não, supressão é sempre 25%. Letra C. Acréscimo de até 35%. Não, viajou. Letra D. Acréscimo de até 50% do valor inicial. Bom, ele não falou nada sobre reforma. Se ele não falou sobre reforma, eu não posso considerar a letra D como correta. E letra E. Supressão de até 50%. Não, pelo amor de Deus. Supressão é sempre 25%. Então a resposta realmente é a letra A. Próxima questão, mais uma. Banca CESP, TCE Rondônia. Caiu na minha prova essa questão. Uma empresa executou a construção de sede de um órgão público pelo valor de 1 milhão. Foram realizados 300 mil em termos aditivos de acréscimo e em 100 mil em termos aditivos de supressão. Nessa situação hipotética, a empresa obedeceu à legislação no que diz respeito aos... Bom, vamos lá. Eu tenho um valor de 1 milhão. Ele formalizou um termo aditivo de acréscimo no valor de 300 mil. Veja que aqui houve uma violação, porque o máximo seria de 25%, que seria de 250 mil. Então aqui houve uma violação no acréscimo. E na supressão, houve uma supressão de 100 mil. Até aqui está ok, porque 100 mil representa 10%, sendo que o limite é 25%. Então a questão quer saber o seguinte, ele quer saber que a empresa obedeceu à legislação no que diz respeito ao. Ela obedeceu à supressão, mas não ao acréscimo. Então, letra A. Ela respeitou os aditivos de acréscimo. Não, está errado. Cujo limite previsto é de 50%. Não, é 25%, né? Letra B. Ela respeitou os aditivos de supressão. Verdade. Cujo limite previsto é de 50%. Errado, o limite é 25%. Letra C. Ela respeitou o aditivo de acréscimo. Errado. E de supressão. Não. Aqui o valor realmente é 25%, mas ele disse que respeitou o de acréscimo e já está errado. Letra D. Respeitou o aditivo de acréscimo. Errado. Somente o de supressão. E letra E. Respeitou o aditivo de supressão, cujo limite previsto é de 25%. Certinho. Beleza. Resposta aqui na letra E. Inclusive, esse é o cargo que eu ocupo atualmente. Tá? Por curiosidade, no momento em que gravo esse vídeo, eu fui aprovado nesse concurso e ocupo esse cargo. Eu acertei essa questão, tá, gente? Eu lembro muito bem dela. Vamos lá. Com relação aos contratos, a Lei 14.133, julgue o item. Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela administração, para crescer ou diminuir, quantitativamente, no caso de obras, serviços e compras, até 25% do valor inicial do contrato. Certinho, né? Perfeito. Mais uma. Em relação a processos, atos e contratos, julgue o item. Caso um serviço tenha sido contratado por 60 mil, de seu limite de supressão... Caso um serviço tenha sido contratado por 60 mil, seu limite de supressão consistirá no valor de 15 mil, mesmo considerando-se a prerrogativa de alteração unilateral do contrato pela administração. Bom, você vai ter que calcular 25% de 60. Para calcular 25% é só dividir por 4. E ao dividir por 4, realmente nós temos 15 mil. Perfeito. Questão correta. Mais uma.
Caso a União resolva suprimir unilateralmente do contrato de serviço relacionado ao desenvolvimento de software do programa de segurança, a empresa em questão poderá rescindir unilateralmente o contrato. Não é bem assim. Se for até 25%, ela é obrigada a aceitar. Ela não tem essa possibilidade de pedir a rescisão do contrato, tá? Questão errada. Mais uma. Os contratos administrativos, conforme a Lei Federal 8666, que eu vou já adaptar aqui, Lei 14133, desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade, com base no princípio do interesse da supremacia pública, podem ser alterados e acrescidos em até 50%. Essa afirmativa está. Bom, vamos primeiro ler as alternativas. A letra A diz que ela está errada, a B diz que está errada, a C diz que está errada, a D diz que está errada e a E diz que está errada. Então a gente já sabe que isso aqui está errado de alguma forma. Por que isso aqui está errado, gente? Está errado porque a regra é que seja 25% e não 50%. E a exceção é 50% para reforma. Então ele não é até 50% genericamente falando. Agora a gente vai procurar a alternativa que diz algo parecido disso. Letra A é errada, pois os contratos para obras, serviços, edifícios e equipamentos podem ser acrescidos em até 25%. Bom, essa é a regra geral, mas vamos olhar as outras. Letra B diz que está errada, pois apenas os contratos de compra podem ser acrescidos? Não, isso aqui está errado, né? Tudo pode ser acrescido, obra, serviço e compra. Letra C. Está errada por apenas os contratos de obras podem ser acrescidos em até 25%? Também está errado, não é só apenas os contratos de obras. A letra D diz que está errada, pois os contratos para obra, compra e serviços podem ser acrescidos em até 25% e para reforma de edifícios ou equipamentos em até 50%. Agora sim, eu gostei muito mais da letra D. A letra D está muito melhor. E a letra E diz que está errada, pois apenas contratos de reforma podem ser acrescidos em até 25%. Toda errada, né, gente? Reforma em até 50%. Então está tudo errado aqui. Então, na nossa resposta, letra D de dado. Beleza. Tem que decorar esses percentuais. Você não tem como sair da aula sem saber esses percentuais. Vamos ver mais questões. Banca FGV, em processos licitatórios que envolvem reforma de edifício ou equipamento, é possível efetuar o aditamento cujo percentual em relação ao valor contratado é no máximo igual a... Bom, nesse caso, o aditivo de aumento, o valor máximo é de 50%. Tranquilo, né? É só decorar esses percentuais e hora ou outra você vai ter que fazer cálculo. Essa questão é muito boa. Uma empresa foi contratada pelo valor de 120 mil em um processo licitatório para reformar um equipamento mecânico de grande porte. Marca aqui, ó, reforma. Durante a execução dos serviços, verificou-se a necessidade de fazer um termo aditivo no valor de 20 mil. Beleza, então já fez um aditivo aqui de 20 mil. Caso seja necessária a inclusão de novos termos aditivos, seus somatórios dos mesmos não pode ultrapassar o montante D. Então vamos lá, se trata de uma reforma. Reforma, a gente já sabe que o aditivo máximo é de 50% do valor do contrato. O valor do contrato é de 120 mil. 120 mil. Então o limite seria de 60 mil. Correto? 60 mil. Só que já foi feito um aditivo de 20 mil. Então quanto que a gente pode aumentar para não extrapolar o limite? É a diferença, né? 60 menos 20, que dá 40 mil. Então, esse é o valor que a gente pode incluir de montante sem extrapolar o limite. É o que a banca está perguntando. E a nossa resposta está aqui na letra D de dado. Boa questão. Mais uma. CESP TCU. Julgue o item. É possível a alteração unilateral pela administração pública do contrato administrativo celebrado na hipótese de reforma de edifício, olha só, reforma de edifício, até o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato, para seus acréscimos. Olha só, a banca foi esperta. Para seus acréscimos. Certinho, se for supressão, tá errado.
Acréscimo é 50%. Supressão é sempre 25%. Mais uma. Considere que a administração pública e determinada construtora firme em contrato, regido pela Lei 14.133, para reformar um edifício de uma autarquia. E que, em certo momento, a administração decida solicitar a ampliação da reforma em 60%. Opa, tem alguma coisa errada aqui, o limite é 50%. Vamos ver o que a questão está perguntando. Nessa situação, de acordo com a referida lei, a contratada é obrigada a aceitar o acréscimo solicitado. Errado, ela não é obrigada. Ela é obrigada até 50%. Passou disso, ela já não é obrigada a aceitar. Agora vamos ver o restante da questão. Haja vista a supremacia do interesse público e a prerrogativa da administração de alterar unilateralmente as cláusulas do contrato. Tá errado, né, gente? Ela não é obrigada a aceitar não, porque o limite é até 50%. Então, até 50% ela é obrigada a aceitar. Passou disso, ela não é obrigada a aceitar. Próxima questão. CESP, mais uma. No caso específico de reforma de edifício ou equipamento, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 50%. Olha a malandragem da questão. Cuidado, imagina, essa aqui é a questão 110 da tua prova. Tu já está cansado, tua mente está cansada, tu já está lendo errado. Você não pode cair nessa pegadinha. Pelo amor de Deus, questão errada. Olha só, em caso de reforma de edifício ou de equipamento, de fato o limite é de 50%, mas apenas para acréscimos. Supressões não. Supressão, o limite continua sendo 25%. A banca misturou aqui. Portanto, questão errada. Mais uma. No caso particular de reforma de edifício público, não constitui motivo para rescisão do contrato a supressão de até 50% do valor atualizado do contrato. Errado, constitui motivo para rescisão sim. Por quê? Porque em caso de supressão, o limite é até 25%. Tá? É até 25% e não 50%. Então, se a administração realiza uma supressão unilateralmente, em percentual, acima de 25%, isso é motivo para a contratada pedir a rescisão do contrato, porque está violando a lei. Ok? Cuidado com essas pegadinhas de prova. Então, beleza. Eu diria que essa tabela é a parte mais importante. Você tem que decorar esses percentuais e tem que tomar cuidado com a supressão. Tomar cuidado com essa pegadinha. Bom, existe um detalhe sobre as supressões que eu tenho que comentar com você. Eu vou ler e depois eu explico. É o seguinte. Se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. É assim, ó. Suponha que está no início de uma obra lá, bem no início. E aí, o contratado ele vai adquirindo coisas, vai comprando as coisas que ele vai precisar e já vai mandando para o canteiro de obras. Vai mandando, vai deixando lá, colocando lá. Acontece que dias depois a administração realiza uma supressão de tal modo que o contratado não vai mais precisar de algumas coisas que ele comprou, que ele já deixou lá no canteiro de obras. E aí, o que acontece? Ele vai sair no prejuízo? Claro que não. É exatamente o que está dizendo esse artigo 129. A administração vai ter que indenizar ele e vai ter que arcar com esses custos que ele teve com a compra desses materiais, equipamentos, que foram suprimidos. Ok? Muito simples, né? Já vamos ver como isso é cobrado em prova. Banca CESP. Na vigência de um contrato administrativo para execução de obra pública, a administração promoveu a alteração unilateral, afirmando interesse público e reduziu a extensão da obra, sem que essa possibilidade estivesse expressa no contrato. A empresa contratada já adquirira os materiais necessários para a obra, os quais já se encontravam no local destinado a esse fim. Veja que é uma questão de procurador, gente, não é nem de nada de engenharia, né? Mas enfim. De acordo com essa situação hipotética, de acordo com a Lei 14.133, assinale a opção correta. Sinceramente, a gente já sabe o que tem que vir na alternativa.
a administração vai ter que indenizar o particular por esses materiais que ele adquiriu. Simples assim. Letra A. Na hipótese em consideração, a alteração seria de aceitação obrigatória por parte da empresa contratada, em qualquer caso, se observasse o limite de 25% do valor originalmente contratado. Está esquisita essa alternativa porque diz em qualquer caso. A banca já até disse que ele comprou e a administração depois suprimiu. Então essa letra A está estranha. Letra B. A alteração unilateral da extensão da obra é, em princípio, legalmente admissível, mas na situação em apreço, a administração deve indenizar a empresa contratada pelos materiais adquiridos. Gostei muito dessa alternativa. Essa alternativa está com cara de resposta. Letra C. As chamadas cláusulas exorbitantes precisam estar expressamente no contrato, para que possam ser validamente executadas. Errado, né? A gente viu que essas cláusulas elas podem também ser implícitas. Então a letra C está fora. Letra D. Caso haja motivação adequada baseada em interesse público, o contrato pela administração pública pode sofrer alterações contratuais que lhe causem perda patrimonial. Não, o contratado ele não pode ter perda patrimonial, ele tem que sempre manter a margem de lucro. Ele não pode ter perda contratual. Letra E. Em caso como descrito na situação em apreço, com base na fundamentação devidamente exposta no procedimento administrativo, a administração pública poderia alterar a forma unilateral, a essência do objeto do contrato. Negativo, não pode. Desde que esse se mantivesse compatível com o objeto social da empresa contratada. Viajou, tá? Mas eu falei para você que a administração, ela não pode alterar a essência do objeto do contrato. Eu já falei isso aqui lá atrás, Deixa eu voltar o mapa aqui. Fora o mapa para cá, Eu falei bem aqui que a alteração não pode transfigurar o objeto da contratação. Então a administração ela também não tem esse poder todo. Então eu fico como resposta aqui na letra B de bola. Beleza, letra B. Agora a gente vai abordar o seguinte. Existe uma súmula, um entendimento do TCU acerca dessas porcentagens que eu falei para você. Que é o seguinte. Os limites de acréscimo e supressão acima, que são esses da tabela, devem ser computados separadamente, considerando o valor inicial do contrato. Isso está baseado no informativo 84 do TCU, que diz o seguinte: para efeito de observância dos limites de alteração contratual previsto no artigo 65 da Lei 8666, já vou falar sobre isso, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles. Os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. Primeiro de tudo, observe que esse informativo trata da Lei 8666. Porém, a gente está estudando a Lei 14133 de 2021. Bom, não tenho conhecimento de que tenha saído algum informativo do TCU aplicando também esse entendimento já para a Lei 14133, tá? Expressamente, eu ainda não vi. Porém, por analogia, entende-se que sim, que se aplica. Os percentuais são os mesmos, tudo é igualzinho. Aqui não teve alteração com relação à Lei 8666. Então, por interpretação, por analogia, entende-se que esse informativo também vai se aplicar à Lei 14133. Caso saia alguma atualização, algum informativo do TCU sobre esse entendimento, aí eu vou escrever aí no comentário do YouTube, tá? Ou em algum lugar que esteja acessível a você. O que está dizendo, gente? É isso aqui, ó. Vou fazer um mapinha aqui, ó. Suponha que tenha tido um acréscimo em um objeto de contrato qualquer. Teve um acréscimo de 10%. E aí, posteriormente, teve uma supressão de 8%. O que está dizendo esse entendimento do TCU, esse informativo do TCU, é o seguinte: é que não pode haver compensação. Compensação seria o seguinte, ó. Como houve um acréscimo de 10%
e houve uma supressão de 8%, eu poderia compensar isso daqui como sendo um único acréscimo de 8%. É isso que está dizendo. Porém, para o TCU, esse comportamento está errado. Não deve se fazer esse tipo de compensação, tá? Ou seja, eu estou falando errado aqui, ó. Acréscimo de 8% não, acréscimo de 2%. Esse tipo de compensação é vedado, tá? Não pode. Deixa eu colocar em texto aqui. A compensação desses limites é vedada. Você não pode fazer esse tipo de compensação. O atendimento aos limites acima tem que ser contados isoladamente. Então, qual que é o correto? Deixa eu tirar isso daqui. O correto é, se houve um acréscimo de 10%, então o teu limite de acréscimo para a regra geral é até 15% para mais, né? Você pode dar um acréscimo, um novo acréscimo de até 15%, para totalizar os 25%. Se for supressão, quanto que você pode dar de acréscimo? Supressão, acréscimo. Quanto que você pode suprimir, perdão? 17%. É isso que está dizendo. Você não pode somar os dois e compensar, tá? É isso que não pode acontecer. Beleza, simples assim. Agora vamos ver como já foi cobrado em prova. Vamos lá, questãozinha. Banca CESP 2018. A administração contratou, mediante licitação pública fundamentada na Lei 8666, na modalidade concorrência, obra para a construção de cais em cortinas de estacas pranchas. A primeira colocada no certame se recusou a assinar o contrato. Vamos ver o que a banca está querendo. Mais fácil. Vamos ver aqui a alternativa que é mais fácil, né? Julgue o item subsequente. Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos na Lei 14.133, o conjunto de reduções ou o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, sem nenhuma compensação entre eles. Perfeito, é a letra seca do informativo 84, só com a adaptação que o informativo trata da Lei 8666, tá? E não da Lei 14.133. Certinho. Mais uma. CESP, CGE Auditor e Controle Interno. Durante a execução de uma obra pública contratada pelo regime do preço unitário, conforme a Lei 14.133, e cujo objeto era a construção de uma edificação, foi realizado um primeiro aditivo contratual de 10% de acréscimo sobre o valor do contrato inicial e de 15% de supressão de serviços. A administração decidiu posteriormente realizar um segundo aditivo, dessa vez acrescentando mais 10% de serviço ao contrato. Ou seja, totalizou 20%, né? A respeito dos limites, é correto afirmar que nessa situação hipotética, o segundo aditivo é. E a banca quer saber se ele é viável ou se ele é inviável. Só olhando aqui, a gente já vê que é viável. Por quê? Porque o limite trata de uma reforma, não, né? Então o limite é 25%. Ele realizou primeiramente 10% e depois outros 10%, que totalizou 20%. Então não extrapolou o limite. Cuidado que aquela supressão de 15% é para te enganar, tá? Eles não podem ser compensados. Lembra que eu falei. Pois bem, agora é só responder. O segundo termo aditivo é viável, certo, desde que o novo acréscimo não seja fruto de alteração das especificações de projeto. Tá estranha essa daí, né? Letra B, ele é inviável. Tá errado, ele é viável. Letra C, ele é viável, desde que o novo acréscimo não seja fruto do erro de projeto. Letra D, ele é inviável. Não, já está errado. E letra E, ele é viável, pois o segundo acréscimo observou o limite legal, ainda sendo admissível um novo acréscimo adicional de 5%. Perfeito, é exatamente isso que diz o informativo do TCU. Conta separadamente, sem fazer nenhuma compensação. Vamos lá, mais uma, Banca FCC 2018, a Assembleia Legislativa para Engenharia Civil. Para restaurar o antigo prédio público, o governo local publicou um edital para sua reforma. Já marca isso aqui. Reforma.
com desconto de 8% dos valores do edital. A construtora vencedora da licitação assinou um contrato no valor de 1,2 milhões de reais. Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, foi necessário celebrar um termo aditivo do contrato no valor de 250 mil, devido a uma série de imprevistos de força maior. Ou seja, teve um acréscimo aqui, né? Um aumento de 250 mil. Devido a uma série de imprevistos de força da obra. Tá. Como ainda persistia a ocorrência de fatos imprevistos, o engenheiro, analisando a Lei 8666, que eu já vou adaptar aqui, Lei 14133, verificou que o teto máximo para os próximos termos aditivos não poderia superar. Bom, questãozinha tranquila, né? Eu vou até usar aqui a calculadora para agilizar nosso processo. Bom, nós temos uma obra que vale 1.200.000 e como é uma reforma, o limite é de 50%. Então, calculando 50%, 600 mil. Como já realizou um aditivo de 250 mil, o próximo aditivo estará limitado ao valor de 350. Resposta aqui na letra D de dado. Tá? Questãozinha tranquila. Beleza. Bom, deixa eu dar um zoom aqui. Ou melhor, diminuir o zoom. Com relação à primeira cláusula exorbitante da modificação unilateral do contrato, é isso. É tudo que eu passei para você nesse mapa. Então, a gente vai dar continuidade nos próximos vídeos e vamos continuar estudando as cláusulas exorbitantes. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou cortar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Até lá!